Boa noite, me chamo Mariana, do sexto semestre de Design Digital, daqui do Centro Universitário Fiel. Estamos aqui com o professor Ronaldo Arnone para fazer uma entrevista sobre a classe operária. A primeira pergunta seria: no crescimento das cidades urbanas, juntamente com a Revolução Industrial, a burguesia fazia com que a população operária se visse dependente dela para sua própria subsistência. Isso ainda acontece? Olha, o fator classe operária não mudou nada no passar do século, né? É bom lembrar que, assim, embora tenhamos conseguido várias conquistas enquanto classe operária, a condição do operariado, particularmente no Brasil, ela é meio catastrófica, né? Com isso a gente vê o quê? Achatamento de salário, né? Perda de direitos, uma série de outras coisas. Na época da Revolução Industrial, o trabalho infantil e de mulheres era muito frequente, o que causava desempregos aos homens adultos. Por que isso acontecia? Na verdade, assim, mulheres e crianças, né, você pagava um salário que equivalia a 1/3 do valor do salário. Mas por que isso? Então, porque qual a diferença entre das crianças e o homem adulto? Então, na verdade, assim, quando você usava mão de obra infantil ou mão de obra feminina, você barateava o custo da produção. Porque um homem adulto, o salário de um homem adulto era muito alto na visão das empresas. Então, empregava-se crianças e mulheres, não é, que equivalia a 1/3 do salário de um homem adulto. Né? Um exemplo disso aqui em São Paulo, nós temos a Votorantim, que se expandiu desse jeito, né? E o antigo grupo Matarazzo também. Né? A tecelagem da Matarazzo, ela se expandiu nisso aí. As fotos que se tem nesse período, parece que você está vendo a foto de uma creche, na verdade, com mães e filhos. Né? Na verdade, são todos trabalhadores. Né? Mas essas fotos eram de que época, mais ou menos? Essas fotos no começo do século. Mesmo com as taxas de emprego aumentando e a demanda de trabalho sendo maior, exigindo mais experiência de trabalho, a classe operária acaba sendo prejudicada? Em certa medida, sim, porque a ideia do trabalhador com carteira assinada, né, com todos os direitos que se tem, que se faz necessário, faz com que as empresas elas busquem outras alternativas. Porque, no fundo, o que as empresas querem é manter o lucro que sempre tiveram. Né? Então, aquela ideia de que, assim, vamos dividir o bolo, ou vamos, né, cooperar de maneira igual, isso é uma invenção da própria burguesia. Isso nunca aconteceu. Na verdade, foi sempre o operariado, né, que, infelizmente, ficou sem a fatia do bolo. Os empresários vão buscando outras medidas ou medidas novas para que esse lucro prevaleça. Então, por exemplo, a questão assim da pessoa trabalhar sem carteira assinada, não é? ou sem os benefícios, né, pago por fora, isso tudo são medidas que estão aí no cotidiano. Né? Sem contar, obviamente, outra coisa, que é o trabalho escravo. Né? Você sabia que hoje nós temos mais trabalhadores escravos no mundo do que tínhamos em 1800? Não sei se o senhor sabe que do vídeo que a gente está trabalhando é sobre a construção do Itaquerão. E aí um homem morreu, o nome dele é Fábio Hamilton da Cruz. Ele morreu depois de sofrer uma queda enquanto trabalhava na montagem das arquibancadas temporárias. E essa daí foi a terceira morte no mesmo local. E eu queria te perguntar se as pessoas, as famílias dessas vítimas, elas recebem algum suporte do governo ou da própria empresa? Olha, por parte do governo, que a família recebe, né, uma pensão mensal. Né? Eu não sei dizer o valor exatamente, mas deve ser algo próximo ao salário mínimo. Mas tem um tempo assim ou não? É vitalício, por exemplo, para a esposa. Né? É como se fosse Ele é uma casado, pensão. uma pensão, mas é de um salário mínimo, né? Não é nada que você possa... Agora, da empresa, em certa medida, depende da boa vontade da empresa. Mas assim, a família pode entrar com processos? A família pode recorrer, inclusive deve recorrer, claro,
mas isso demanda um tempo que às vezes não é o tempo da própria família, né? Mesmo porque esses caras vão empurrando, né, para não pagar mesmo, né? Quer dizer, e essa coisa de acidente de trabalho, né, se nós pegarmos um pouco, só para comparar um pouquinho, quando você teve a construção da Ponte Rio-Niterói, morreram dezenas de trabalhadores, para não falar centenas, né? E assim, nada foi pago e nada foi feito. Isso é um dado. Eu estou pegando a Rio, pode ser essas megas construções, morre muita gente, né? E aí, às vezes, obviamente, a empresa não oferece o equipamento necessário, né? Não dá as garantias necessárias de trabalho. Por que as empresas não investem nessa segurança dos operários? Olha, na verdade, assim, uma coisa é certa, né? Você tem um custo de capital para isso. E muitas não estão a fim de gastar. Esse é um dado complicado. Um dado mais subjetivo, que eu arrisco dizer aqui, é que você tem uma demanda muito grande de mão de obra. Então, se morrer, não tem 10 na fila lá para trabalhar, né? E não é aqui só, é um dado que é mundial também, né? Quer dizer, eu tenho uma demanda maior do que o fluxo de trabalho. Então não há essa preocupação. Não estou dizendo que as empresas não se preocupem com isso, mas às vezes não se preocupam tanto a ponto de garantir efetivamente a vida das pessoas, né? E tem um dado assim que eu acho que é bom colocar também, tá bom? Eu queria até acrescentar aqui uma coisa que é essa questão da subjetividade. Nós podemos, como trabalhadores que somos, todos, podemos não morrer de um acidente de trabalho, mas nós morremos a cada dia trabalhando naquilo que não gostamos. Então eu acho que esse é o pior tipo de morte que pode alguém ter e viver. Infelizmente, milhões de trabalhadores nesse país vivem esse cotidiano. É o cotidiano do desprazer. E a gente morre de desgosto, sabia? Assim encerramos a entrevista com o professor Ronaldo. Muito obrigado e boa noite.